E nós vamos orar abençoando a vida dele em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez pela vida do pastor Silvio. Abençoamos a ele, sua casa, seu ministério, seu casamento, Senhor. Declaramos, ó Deus, unção sobrenatural, extraordinária, Senhor, ó Deus, sobre a vida dele, Senhor, para liderar aquela igreja naquela região, ó Pai. Como também, Senhor, pedimos, usa ele como canal de vida sobre nós. Nosso coração está aberto, está receptivo, Senhor. Então faz a tua obra em nossas vidas, através da vida do teu servo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Quem não estava aqui ontem, só para eu ter uma percepção? Ok, alguns irmãos não estavam. Eu vou precisar tocar violão agora. Será que alguém me ajuda a tocar violão aqui? Tocar não, me ajuda a me emprestar um dos violões aqui para eu poder tocar? Então, ontem nós começamos esse seminário. Só deixa no jeito para mim aqui. Isso. Aí eu vou precisar usar um pedestal para colocar esse cachimbo aqui. Amém. Então ontem eu alinhei algo com os irmãos que estavam presentes aqui. Quero alinhar com você que chegou hoje aqui. Então, eu estou fazendo isso, eu estou treinando pessoas e desenvolvendo líderes desde que nós começamos a Visão Celular há 25 anos atrás. Eu já treinei 30 mil líderes com este seminário, no Brasil, fora do Brasil. Mas eu vim aqui dizer para vocês que o ensino que eu estou trazendo não é assim um jeito certo de fazer, e qualquer pessoa que faça diferente está errado. Então, eu não sou o prumo, eu não sou a regra. Então, eu não vim aqui determinar como tem que ser feito. Eu vim aqui compartilhar com os irmãos esses anos de experiência, o que eu tenho visto na minha própria igreja, no Brasil, onde eu tenho passado. Então, eu estou compartilhando com os irmãos. Depois que eu for embora, o pastor Hermes vai corrigir todas as heresias que eu tiver falado, né? E alinha com vocês direitinho o que é bom e o que não é bom. Ok? Você tem que fazer igual soldado na guerra comendo pudim, vai chupando e cuspindo as pedras, né? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes eu falo uma coisa aqui que é um pouco diferente do que você faz, e aí às vezes os irmãos eles viram guardiões daquilo que eu falei. Falam, está fora da visão, né? Isso aí não é assim que faz e tal. Então, é importante sim esse ensino, porque ele traz clareza, traz orientação. Mas você sabe, o que às vezes funciona muito bem aqui, não funciona lá no norte, não funciona lá no sul, né? Então é importante você ter essa mente flexível, entender que no fundo não existe uma regra intocável do que se pode fazer, né? A regra, não existe essa regra, são apenas recomendações que funcionam e podem funcionar para você também, tá bom? Bom, ontem eu não falei, a minha esposa estava falando ontem, você esqueceu de falar por que o seminário se chama Afiando o Machado. Então, consegue projetar para mim Eclesiastes 10:10? Se você quiser abrir aí também. Então, diz assim, se a lâmina não está afiada, vai lá. Você abriu aí? Olha lá. Você tem a NVI aí? A versão NVI? Isso. Que fala a palavra machado, né? Então, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, quem escreveu esse livro foi Salomão. A Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio na terra, não haveria nem antes nem depois dele alguém tão sábio quanto ele. E ele escreve esse livro, né, de princípios e valores. E e do que ele está falando? Do que Salomão está falando? Salomão está dando
um curso para concurso de lenhadores? Você, né? Não está. Então preste atenção. Salomão não está falando nem de machado, nem de lenha, nem de nada. Ele está usando uma analogia para dizer: você precisa ser bom no que você faz. Porque se você estiver cego, se você for ruim no que você faz, você vai gastar mais energia, você vai ter que bater com mais força, você vai gastar mais tempo para fazer o que você poderia fazer. Então, a ideia do Afiando Machado é exatamente essa: investir tempo de qualidade para a gente fazer um treinamento para afiar o seu machado, e com menos tempo e até com menos energia, você consegue ir mais longe e multiplicar a sua célula. Então, eu me lembro que quando eu casei, nós compramos algum móvel lá, um armário, não sei se foi o da sala, se foi o do quarto, e eu me dispus a montar o móvel. E o móvel ficou, demorei o dia inteiro para montar, o móvel ficou meio torto, meio errado, meio mole, capenga, né? Aí eu cedi, né? Eu queria dizer que eu montava, que eu dava conta, né? Eu falei, bom, não dou conta. Ficou umas peças para fora que eu não sabia onde é que encaixava, né? E eu contratei alguém para montar um montador, né? O montador, irmão, chegou lá, maletinha dele, já tirou uma parafusadeira elétrica, rapidinho. Minha mão já estava quase sem o braço, assim, tão cansado que estava de apertar aquele negócio. Ele lá em 2, 3 horas, ele desmontou o armário, remontou, ficou perfeito, né? E eu fiquei ali, de uma certa forma, envergonhado. Eu falei, meu Deus, o que esse cara sabe que eu não sei? Por que, né? E qual que é a diferença entre eu e ele? Treinamento. Ele teve um treinamento, ele tinha as ferramentas certas, ele tinha experiência, e ele fez com muito menos tempo o que eu demorei um tempão para fazer e não dei conta. Então, qualquer projeto que você for liderar e fazer, se você tem o treinamento certo, se você tem clareza do que tem que fazer, sabe como vai fazer, você vai gastar menos tempo, menos energia e vai muito mais longe. É exatamente isso que Salomão estava dizendo. Se você afiar o seu machado, se você for bom no que você precisa ser bom, você tem clareza, entendimento do que você tem que fazer, isso é agir com sabedoria. E isso vai assegurar o sucesso da sua liderança. Amém? Então, só para você entender por que se chama Afiando Machado. Volta lá para os nossos slides lá. Então, ontem nós falamos da importância do treinamento. Falamos também, vamos alinhar aqui o tempo, pastor. Qual que é o horário do intervalo? Ok, tem 1h20 aqui para ministrar, já gastei 10, então 1h30, né? Aí depois vai ter o intervalo até 8h30, né? Ok, máximo meia-noite, né? Ok, então nós falamos sobre a importância do treinamento, falamos bastante sobre quebra-gelo e falamos bastante sobre o lanche, a importância do lanche, né? Ok, vamos falar agora de louvor? Joga lá para mim na tela do louvor lá. Eu tinha barba naquela época. Mas a minha esposa não gosta de barba, tem que tirar a barba sempre. Pode voltar? Pode passar? Pode passar? Pastor Hermes, a gente consegue organizar os livros na hora do intervalo hoje? Então tá. Bom, nós começamos a falar do quebra-gelo e eu fiz uma pergunta para você. Qual que é o objetivo do quebra-gelo? E vocês perceberam o quanto era importante a gente saber a resposta dessa pergunta, que aparentemente, né, tem a aparência de ser tola. Mas foi a importância da gente ter clareza do quebra-gelo, para você saber usar a dinâmica e realmente tornar o ambiente mais leve. Depois nós falamos sobre a importância, né, por que nós fazemos o lanche, e como é importante você entender o lanche não como momento de comer, mas como momento de conexão, de relacionamento, até usá-lo como uma forma de quebrar o gelo, se for no início, né? Então você usar o lanche como uma ferramenta de impulso ali daquele grupo, da conexão e do vínculo daquela célula. Então a gente também começa falando sobre o louvor, e eu preciso te perguntar, qual é o objetivo do louvor? Qual que é o objetivo da adoração? E às vezes eu ouço pessoas respondendo assim, o louvor,
O objetivo do louvor é preparar para a palavra, mas não é esse o objetivo do louvor. O objetivo do louvor é criar uma atmosfera de fé no ambiente, também não é esse. O objetivo do louvor é tocar o coração das pessoas, porque música é uma coisa do céu e tal, também não é esse o objetivo do louvor. Você entende? Por que você tem que ter clareza das coisas? Porque o objetivo do louvor é louvar a Deus. Parece óbvio, mas as respostas não vêm essa. O objetivo da adoração é adorar a Deus. O objetivo do louvor é louvar a Deus. Ele cria um ambiente de fé como uma consequência. Ele toca o coração das pessoas como uma consequência. Ele prepara para o ambiente ali da ministração da palavra, gerando esse ambiente de fé. Sim, mas é uma consequência. O alvo, o objetivo da adoração é o Senhor, atingir o coração de Deus. O objetivo do louvor também é atingir o coração de Deus. Então, quando você sabe disso, você já não escolhe a música pensando que as pessoas vão gostar. Porque você não está escolhendo a música para a pessoa, você está escolhendo a música para Deus. Então, isso começa a mudar ali a sua maneira de pensar aquele momento. Então, pode passar. Então, as canções, é nessa parte aqui, eu vou poder usar esse bocal aqui, como que é? Esse mesmo? Sim, sim. Vamos ficar de pé um pouquinho? Já que vocês gostam de cantar, eu vi que a igreja aqui é da adoração. Eita, perdeu a oportunidade de falar um amém aí agora, hein? Como? Tá bom. Tá chegando aí na frente? Tá ouvindo o violão aí? Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer aqui uma memória emocional. Eu quero que você, eu vou falar aqui sobre os tipos de canções, e nós vamos cantar um pouco de canções de cada uma delas, para depois a gente memorizar e criar uma memória emocional aqui, e entender para que serve cada uma das canções. Porque se você entende para que servem as canções, você está mais preparado para escolhê-las na hora do momento da célula, tá? Então, o primeiro tipo de canção são as canções de louvor. O que são canções de louvor? São canções que elogiam a Deus. São canções que falam das grandes coisas que Deus faz. Geralmente, essas canções de louvor, elas de fato são mais celebrativas, elas são mais alegres, mas nem sempre elas são tão celebrativas e tão alegres, porque não tem a ver com o ritmo. Eu sei que a gente costuma associar que a adoração é lenta e louvor é rápido, né? Aí você fala, nossa, está faltando música de louvor. É que na verdade você não está querendo dizer que está faltando músicas que elogiam a Deus, está querendo dizer que está faltando música rápida, né? Então, de fato tem muito a ver, porque a maioria das músicas de louvor são realmente mais celebrativas, e a maioria das canções de adoração, elas são mais reflexivas, né? São mais lentas, mas não é uma questão de ritmo, é uma questão de intencionalidade. E as músicas de louvor têm essa intenção de elogiar e falar das grandes coisas que Deus faz. E o que acontece com o ambiente? Ele fica um ambiente de fé, de ousadia, de celebração, porque músicas de louvor fazem isso. Então, se você quer criar na sua reunião de célula um ambiente de alegria, de festa, de conquista, de fé, de celebração, as músicas de louvor produzem isso. Vamos cantar aqui, não é um treinamento não, vamos fazer de verdade. Eu quero ouvir a sua voz, tá? Vamos cantar um pouco aqui, vai. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é.
acima está. Como um trovão, canta o mais alto que você puder, vai. Que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso é, grandioso é. Você vê, ela era uma música lenta, mas é uma música de louvor. Porque eu quis mostrar para você que não tem a ver com o ritmo necessariamente, né? Canta uma música mais rápida aqui, ó. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga a todos os povos de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Diga: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Então você vê, essa música, ela é até uma incógnita, né? Porque ela começa louvando e depois o texto fala adorarei, né? Então já mistura adoração com celebração, mas é claro, ela é uma música que ela é evidentemente muito mais celebrativa, né? Então, essa música aqui, ó, vocês conhecem, ó. Diga assim, ó: eu vejo a glória do Senhor já aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Ó o coro, vai. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando o teu nome. Diga: vou louvando o teu nome. Diga: vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Músicas mais celebrativas. Então lembra disso. Louvor, geralmente mais celebrativo, alegre, festivo, e fala das grandes coisas que Deus faz. Aí a gente tem um outro tipo de canção que a gente usa muito na cela. Qual que é? Adoração. E as músicas de adoração, elas criam uma atmosfera assim mais densa da presença de Deus. Essa percepção mais reflexiva, porque é uma música de devoção, de paixão, de amor, né? E elas mudam bastante o ambiente. Às vezes você fala assim: pastor, não sei porque não está fluindo lá na célula, queria que fluísse assim, presença e tal, mas você está escolhendo a música errada. Então uma das grandes coisas que você faz é percebe o que flui no culto de domingo e repete na sua célula. Muito mais fácil, ó. Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, só tu és. Amém.
Essa casa é sua casa. Jesus, essa casa é sua casa. Sim. Jesus, apareça, vai. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei te envolver, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia junto à glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia por tua glória vale mais que mil. Músicas de adoração vão criar essa atmosfera na sua célula. Então é muito importante você entender essa brutal diferença entre músicas de louvor e músicas de adoração. Por isso que não é bom você ficar picotando. Vamos supor que você vai fazer 4 canções, nem no domingo à noite, nem na célula. Aí você faz uma de celebração, uma de adoração, uma de celebração, uma de adoração. Aí você não sabe se você chora, se você ri, aí volta a chorar, volta a rir de novo, porque muda demais. Então, primeiro, você faz as músicas de celebração, pode ser uma de comunhão, depois você mergulha nas músicas de adoração. Quando a adoração começar, você vai mais fundo e vai até terminar lá o momento do louvor. Então, não tem só música de louvor e música de adoração, tem também músicas de comunhão. A gente usa muito, ó. Uma vez eu estava numa célula e eles cantaram lá a música do Quero Que Valorize, né? Ele começou lá, né? Feche os seus olhos por um instante, cante essa música para Deus, como se fosse a sua oração. Aí começou lá, quero que valorize quem você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí o coro, né? Você tem valor, o Espírito Santo. Aí eu fiquei imaginando a cena. Deus estava com depressão, num quarto escuro, precisando que a gente fale para Deus. Você tem valor, Deus. Quero que valorize, valoriza o que você tem. Você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa música não é para Deus, essa música é para nós. Então como que eu posso cantar uma música que é para a gente como se fosse para Deus? Então o que isso é uma prova inequívoca? Que ele não entendeu a intenção da música. O que aconteceu? As pessoas cantaram, aguinha com açúcar, não aconteceu muita coisa. Eu não quis corrigir o líder na frente de todo mundo, até porque ninguém ia morrer, né? Deus não ia morrer porque cantaram essa música para ele. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos cantar a música de novo. Só dei essa ajudinha. Falei, vamos cantar a música de novo, só que em vez da gente cantar para Deus, vamos cantar agora um olhando no olho do outro. E eu quero que você dê pelo menos 10 abraços. Se ela tinha poucas pessoas, né? Aí nós começamos de novo. E o que aconteceu é que as pessoas começaram até a chorar. Abraçava, falava alguma coisa. E aí, qual que foi a grande diferença? Você usou a música do jeito certo. Que ela não foi feita para você cantar para Deus, ela foi feita para nós cantarmos uns aos outros. Vamos fazer isso agora? Queria que você desse pelo menos 47 abraços hoje.
Quero que valorize o que você tem. Mas canta também. Você é alguém tão importante para Deus, até de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar de um valor que você tem. Eu venho falar de um valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que por isso levante e cante, e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Para aí onde você está. Olha para mim. Olha para mim. Vamos continuar com essa aqui agora. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, raros que o ouro puro de fim. O texto desistiu, tu não vai desistir. Ele está aqui para te levantar e o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você falou, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bom, outra música. Então já fomos 3 tipos de música: louvor, adoração, comunhão. Agora tem um 4º tipo de música que existe e que você tem que ter um certo cuidado com ela, porque ela tem uma intenção muito própria, que são as músicas que promovem o reino de Deus. Então, quando você analisa a canção, ela não é nem louvor, nem adoração e nem comunhão. São canções que falam, que contam histórias, testemunhos, conquistas. Então, quando você analisa, pastor, mas isso louva. Mas louva a Deus de uma maneira secundária. Porque quando você conta uma história que engrandece o nome de Deus, você promove o nome de Deus e o reino de Deus. Então, a gente tem uma canção, nós não vamos cantá-la inteira, porque senão pega fogo aqui no arraiar. Tem uma canção que a gente cantou muito nos anos 80, 90, né? Que é uma música que conta uma grande história conhecida, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Então, essa canção ela conta uma história. A história da conquista, da posse da promessa e tal. Então, assim como essa canção, tem canções de hoje que contam histórias. Às vezes é a história de um testemunho, de alguém. Então ela não é frontalmente uma música nem de louvor, nem de adoração. Por isso você tem que entender. Por mais que a música eventualmente seja lenta, a música lenta, bonita, mas não significa que é uma música de adoração. E aí você coloca uma música lenta, bonita, e você não entende por que a atmosfera não progride, por que não vai mais fundo. Por quê? Porque a intenção da música não era ser uma música
densa de presença, de devoção. Era música para contar uma história. Por exemplo, você vai conhecer essa música aqui, ó. Eu sinto tanta saudade, conversar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e descansar tranquilo nos braços do meu pai. Né? Então você vê, a música é linda, linda. O cara realmente era acima da média, não devia ter falado, mas é mesmo, né? Maravilhosa. Só que qual é o contexto da música? Que ele mesmo conta, né? Que o Thales conta numa entrevista, num podcast. Que quando ele compôs essa música, ele lembrou de um dia que ele estava com uma garota de programa num motel. E que ele entrou no banheiro, porque ele estava meio baqueado, para cheirar uma carreira de cocaína para dar uma levantada. Assim, no ânimo dele, entendeu? E aí, ele lembrou desse momento. Agora, você pensando numa situação de pecado, você é filho de pastor, você conhece a palavra, não sei se ele era casado nessa época, mas o cara, na lama do pecado, o cara lembra disso. Agora, olha a letra da música. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Porque desviado, miserável. Saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Ou seja, ele sabia que era filho do meu pai. Aí ele pensou: eu vou voltar para casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e descansar tranquilo. Por que ele queria descansar? Porque ele estava em angústia. Ele não tinha paz, não tinha alegria, não tinha descanso. Nos braços do meu pai. Né? Essa aqui é a música. Então, aí você põe no domingo à noite. Vamos cantar. Eu vou voltar. No braços da igreja inteira canta. Se eu sou pastor dessa igreja, eu falo assim: irmão, onde você estava semana passada? O que você está fazendo, miserável? Misericórdia. Fala misericórdia, pastor. Mas olha a outra aqui que conta uma história também, bem atual, ó. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, não há igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição vai. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Diga! Não pode prevalecer. Vamos avançar, não podemos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé,
estamos de pé. Quantos memorizaram? Então vamos lá. Primeiro tipo de música, louvor, dentro dessa explanação aqui. Segundo, adoração. Terceiro, comunhão. E quarto, promoção. Vamos colocar promoção do reino. Ok? Então, quando você tem a clareza dos tipos das músicas e da finalidade das canções, você então está mais preparado para escolher as canções que você vai tocar na sua célula. Amém? Pode sentar. Deixa eu só mandar um negócio aqui para o pastor Hermes. Ok, então, vamos lá. Então, agora que você entendeu as canções, quais são as maneiras de conduzir? Isso é muito útil também para você que é ministro de louvor e conduzir no domingo à noite, tá? As maneiras de conduzir, você tem pelo menos duas maneiras de conduzir o louvor na célula: com uma condução direta ou uma condução indireta. Na condução direta, você fala para a pessoa o que ela tem que fazer. Irmãos, vamos levantar as mãos, né? Dá a mão para o seu irmão, vamos declarar. Você fala diretamente com os irmãos da célula. Na condução indireta, você não fala com os irmãos. Você apenas faz o que você precisa fazer, e os irmãos, te vendo fazer, fazem também. Por exemplo, quando o pastor está aqui em cima, momento de fluir, ele começa a orar em línguas. Ei, caralho, vários irmãos começam a orar também. Ainda que ele não tenha dito assim: irmãos, agora nós vamos orar em línguas. Ele apenas conduz a congregação pelo exemplo, pelo modelo. Então, na célula, na hora do louvor, também tem essas duas formas. Quando você fala com as pessoas o que elas precisam fazer, e quando você não fala, mas você faz. Você apenas levanta a sua mão, ou você começa a dizer: Senhor, nós te amamos. Por exemplo, você pode dizer para a pessoa assim, ó: diga agora palavras de amor a Deus, palavras de paixão, libera o seu coração agora diante dele. Você está falando com as pessoas. Essa é a maneira direta ou indireta? Direta. Eu estou falando com a pessoa. Mas eu posso fazer a mesma condução no formato indireto. Como que eu faço? Eu apenas faço. Eu penso: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós agora rasgamos o nosso coração na tua presença, declarando que nós amamos o Senhor. Então, quando eu começo a falar, as pessoas falam também. Quando eu falo: Senhor, levanta as minhas mãos agora para te exaltar, várias pessoas já levantam a mão também. Por quê? Porque você está conduzindo este momento sem necessariamente ficar dizendo o que ela tem que fazer. Bom, quando que você usa um e quando que você usa o outro? Você usa a maneira direta de falar com as pessoas quando você precisa dizer algo que Deus colocou no seu coração, você quer compartilhar com os irmãos na hora da adoração, ou quando você percebe que não está fluindo. As pessoas estão um pouco dispersas, estão olhando no outro lugar, olhando para a janela, olhando para o totó lá fora, né? Ele não está concentrado. Aí você tem que interferir diretamente para trazer as pessoas ali para aquele momento. Irmão, feche os seus olhos por um instante. Queria que você pensasse nessa canção, enquanto você vai percebendo a canção. Queria que você fosse liberando o seu coração, liberando algumas palavras e tal.
Então você está falando com as pessoas. Quando que você usa a maneira indireta? Quando já flui. Quando já está fluindo, você não precisa ficar falando, porque é muito ruim quando você tem um dirigente que ele fala demais. O tempo todo, eu sei que não acontece aqui, mas na região de Ribeirão Preto. Quando o dirigente interfere muito, pedindo para você fazer uma coisa. Uma coisa que cansa muito, por exemplo, é o pastor que ele fala 40 vezes na palavra dele. Fala para o seu irmão do lado alguma coisa. O tempo todo, fala. A gente usa esse recurso, mas ele tem que ser moderado, de vez em quando. Para quê? Para criar uma dinâmica, para a pessoa não se distrair, para chamar atenção. Fala para a pessoa que está do seu lado. É de vez em quando. Mas tem um pastor que ele fala 40 vezes na pregação dele. Fala isso, fala. Irmão, você está cansado de falar, você não aguenta mais falar. Você olha para o irmão já está assim para você. Não dá. E na adoração também tem isso. Então tem dirigente que fala assim: levanta a sua mão, baixa a sua mão, põe o pé para frente, põe o pé para trás, dá uma rodadinha. Que hora que você vai fechar essa boca sua e deixar eu adorar do meu jeito? Porque desde a hora que eu cheguei, você não para de falar. Entendeu? Porque incomoda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu sei que isso nunca aconteceu aqui, mas na minha igreja. Então a gente fala isso para você entender. De vez em quando eu preciso falar, mas tem que ser de vez em quando. O resto tem que fluir. Coisa tem que fluir. Na célula, preste atenção, é muito mais fácil você conduzir o louvor da maneira indireta, apenas adorando, falando com Deus direto, do que ficar falando com as pessoas, ter que toda hora ter alguma coisa importante para falar. Esses dias eu cheguei num ministro, tem um ministro novo lá na igreja, gostei muito que ele, muito inteligente, mas eu cheguei para ele assim, com bastante antecedência, assim, 5 minutos antes dele começar a ministrar. Eu cheguei no culto e falei: irmão, só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você, que faz tempo que eu preciso falar para você. Para de falar, fala demais, cara. Toda hora você fala um negócio, levanta a mão, baixa a mão, olha aqui. Irmão, você está na sua 4ª música, você fala para as pessoas: vamos começar a engrandecer o nome dele. Irmão, se eu vou começar na 4ª música, que eu fiz nas outras músicas para trás? Você entendeu? Não para de falar desse jeito, toda hora você fica falando com a pessoa. Você acha que você tem que ter uma coisa importante para falar toda hora? Para de fazer isso. Apenas louva a Deus. Fala indiretamente, fala: Senhor, não sei o quê. Fala com Deus: Senhor, abre meu coração nessa hora. Senhor, recebe essa canção. Para de falar olhando para o olho da pessoa toda hora. Ele é um ministro bem jovem. Rapaz, mas menino inteligente. Na primeira ele já tirou 10. Na primeira ele já falou, Senhor, fecha os seus olhos. Aí ele não falou assim, fecha os olhos, ele falou: Senhor, em nome de Jesus, tal. Aí fluiu bastante. Eu falei: meu Deus. Na primeirinha assim. E eu gostei muito de ver a reação dele. Ele conseguiu ouvir a direção com simplicidade, com humildade, como fazer. Ficou muito melhor. Muito melhor. Eu cheguei para o pastor dele, que ele é de adolescentes, né? É de jovens. Eu cheguei para o pastor dele, eu falei para ele assim: ele faz sempre assim, fica falando o tempo todo. Ele falou: e eu já falei com ele, hein, pastor? Já falei com ele, ele fala muito, cara, fala muito. Eu já falei com ele. Fala o senhor. Eu falei: pode deixar, é meu dom. Eu fui lá e falei com ele. Aí depois desse dia, ele foi para o pastor dele: o pastor Silvio falou igualzinho você. Eu devia ter ouvido, né? Na primeira, né? Não tomava uma lá. Mas tá bom. Então, na célula é a mesma coisa. Não fica falando com a pessoa toda hora na célula. Deixa fluir. Quando você vai falar com Deus. E você só fala assim, olhando no olho das pessoas, quando for algo muito relevante que você falar. Ou quando estiver muito disperso, você precisa trazer eles de volta. Ok? Próximo. Então vamos lá. Em 20 minutos, por que a gente começa a pôr tempo? Falamos que o quebra-gelo tem que durar mais ou menos quanto tempo? 10 minutos. Eu estou te dando 20 minutos para você fazer o momento do louvor. Por que a gente vai pondo o tempo? Porque a célula boa é célula que dura aí de 1h30 a 2 horas. Não é célula que fica um tempão. Teve uma vez eu falei: irmão, se a sua célula acaba 11 horas, meia-noite, você tem um problema lá. Tem que acabar mais cedo e tal, não sei o quê. Rapaz, chegou um hater enviado do inferno. Ele foi lá escrever no meu post. E ele falou: como posso eu pôr tempo e limite para o fluir do Espírito Santo?
Falou essa bobagem. E aí eu não respondi, porque você sabe, se você briga com o hater, ele dá mais ainda, né? Porque na verdade, às vezes eu tenho que fazer coisas que são ruins para mim. Porque se eu brigasse com o hater ali, falasse, você não entende nada, o post ia bombar. Ia muito mais pessoas iam ver o post. Mas ia ver eu brigando também, né? Então, eu nem respondi. Mas ele falou, ele ainda escreveu assim, a minha célula, às vezes, passa da meia-noite. Falou assim, né? Então, qual que é a minha resposta para esse jovenzinho? Primeiro, você é jovem. Então, se você é adolescente, você é um jovenzinho no começo da vida, não tem um gato magro para puxar pelo rabo. Segundo, com certeza deve ter pouquíssimos visitantes na sua célula. Porque você não está fazendo a célula para o visitante chegar. Você está fazendo a célula para você curtir aquele momento. E ainda que a célula também é para nós, mas ele é para alcançar o pecador, aquele que está perdido lá fora. E a pessoa que vai na sua casa, ela não está querendo pernoitar na sua casa. Ela quer só participar da célula. Porque eu não sei se você sabe, eu sei que não acontece aqui em Taguatinga, mas em Ribeirão Preto, tem célula que acaba tão tarde, que os irmãos já levam a roupa para ir direto para o trabalho no outro dia. Entendeu? Então, a célula ela tem que ter um horário para acabar. Irmão, tudo que é bom é pouco. Pode olhar. Vai num restaurante top. Hoje o pastor Hermes me levou para comer num restaurante bom. Irmão, é uma quantidade restrita. Ainda bem que vai ter o coffee break agora. Estou brincando, comemos bastante. Mas se você for esses restaurantes que tem em Paris, esses Michelin que o pastor Aloysio fala, né? Restaurante Michelin, tal. Irmão, a porção é pequena. Está lá R$800 o prato. E é uma porçãozinha de risoto, uma peça de carne ali, umas pitadinhas de hortelã por cima e já era, irmão. 800 pila. Como que é o PF que você come lá no centro? Lepa do prato desse tamanho. Um bifão assim, ó. Arroz, é quase uma montanha de arroz, rebocado de feijão. E joga um ovo por cima. Esse é o PF de R$24,90. R$19,90 o PF. Vem com a coca ainda. Então você pode perceber, tudo que é bom é pouco. Por mais que você goste de alguma coisa, irmão, se você comer uma coisa muito, vai ser ruim. Eu gostava do negócio chamado Yakult. Eu ainda gosto, confesso. Sou velho, mas meu paladar ainda tem essas lembranças. Eu me lembro que meu primeiro salário, um dos meus primeiros salários, eu comprei duas coisas. Num dia eu comprei uma e no outro dia eu comprei outra. A primeira grana que entrou para mim, eu comprei, porque a minha mãe comprava o Yakult, mas era um por dia. A gente fazia um furinho assim, ó, com a ponta do dente ou com um palito de fósforo assim, ó. Ficava chupando assim para durar uma sessão da tarde inteira, aquele filme da tarde, que era só um trenzinho. Eu comprei um fardinho assim, vinha 12. Peguei uma caneca que meu pai tinha da fazenda, assim, ó. Cabia uns 700 ml na caneca. Eu fui abrindo com gosto, assim, fui jogando dentro da caneca, ó. Abri tudo. Irmão, eu não consegui matar a caneca, não consegui terminar. Depois eu fiquei com ânsia, fiquei ruim, né? Fiquei mal, assim, falei, meu Deus, vontade, mesmo uma coisa que você gosta muito, se for demais, estraga. A segunda coisa que eu comprei, para matar a minha vontade, Danoninho, era a mesma coisa. Minha mãe comprava Danoninho, era um pouquinho assim, comia aquela colher de café, aquela pequena assim, botava um pouquinho, acabava. Era um daquele pequenininho. Pobreza. Era por conta não era pobreza, que minha mãe queria disciplinar a gente, ficar comendo açúcar o dia inteiro. Aí eu comprei um de 12 daquele lá. Abri e fui comendo com colher de sopa, assim, ó. Não consegui matar o negócio. Parou no meio, vontade de comer, porque mesmo que você goste muito da célula, irmão, se ela for muito longa, vai enjoar. Então, agora presta atenção, tudo que é bom fica com um gostinho de quero mais, aquela vontade de novo. Então a célula, ela precisa ser uma ferramenta leve, você fica à vontade de voltar,
Mas o visitante não vai ficar com vontade de voltar se ele chega às 7h30 na sua casa e 11 horas não acabou ainda. Porque ele tem que trabalhar no outro dia, tem filho para levar para a escola, criança para dormir, tem um monte de coisa. Então tem que ter limite. Por isso eu estou falando aqui do tempo. Aí eu te pergunto, em 20 minutos dá para tocar quantas músicas na célula? É até 18 horas agora? Não. 3 ou 4, é por aí, mas também depende, né? Se for uma música do pastor Antônio Cirilo, dá para tocar uma, né? Se for Águas Purificadoras da Ana Paula Valadão, você começa numa quarta, termina na outra quarta. Você chega lá e ainda está tocando ela. Mas geralmente a música tem uns 4 a 5 minutos. Então, de 3 a 4 canções dá para você fazer em 20 minutos. Só se você ficar pregando entre uma música e outra que não dá. Mas se você usar do jeito que eu estou te ensinando, dá para fazer. Então não passa. Então, fala para quem está do seu lado, vamos ao recurso. Fala para ele aí, ó, célula não é luau gospel, não. Ok? Pode passar, próximo slide. Não restrinja a condução do louvor somente para o líder ou para o líder em treinamento. Por quê? Porque não é tão complexo, irmão. É dar play. Você vai falar, você não fica, é porque você fica pensando que o ministro do louvor tem que ficar falando. Não tem que ficar falando. É dar play, irmão, dar play, falar com Deus ali, deixar fluir. Então você pode ter vários outros irmãos que vão se sentir muito prestigiados se você envolvê-los na escala do louvor, com antecedência, faz a escala direitinho, ok? Próximo. Aí eu já falei isso cantando. Então as canções escolhidas, eles deveriam seguir o modelo das canções que toca na sua igreja. Tem alguém do Nordeste aqui? Nordestino? Olha lá, Nordeste, né? Gosta de forró? O pastor não acha ruim não, pode levantar a mão. Então, às vezes você gosta de um estilo de música, né? Você gosta de um estilo de música que não toca na sua igreja. Mas como aquela é a sua célula, vai tocar o seu estilo. Aí você gosta de forró, desemboca um vaso, Jesus, enche azeite, né? Enche azeite, Jacó segurou anjo, agarrou anjo, não, bora! Né? E aí a pessoa vem no culto, tá cantando a música, né? Tá cantando a música, né? Ei, meu coração, não se envergonhe. Aí foi, ué, essa aqui é a nossa igreja? Cadê o forró? Então, se você seguir o padrão da sua igreja, você já está criando uma ponte para ele. Ele já vai se acostumando com o ambiente da sua igreja, já na própria célula, sem dizer que vai fluir mais se você escolher uma coisa que já está fluindo no culto. Já flui no culto, vai fluir na sua célula. As pessoas já sabem a letra, já têm experiências espirituais com a canção. Pode passar. Utilize uma maneira eficiente de pôr a letra. Vamos lá. Quem não tem uma forma de entregar a letra para o visitante cantar? Levanta a mão. Confessa o seu pecado agora diante da congregação. Vai, levanta. Levanta, não vai ter apedrejamento. Quem tem letra, na sua célula tem letra. E quem não importa o que eu pergunto, você não vai levantar a mão nem que a vaca tussa. Tem uns irmãos que não levantam a mão nem que reza braba. Ok, mas deixa eu te falar, precisa ter a letra lá. Se não tem a letra, aí você, pastor, não sei por que não flui. Claro, as pessoas não sabem como cantar, não tem a letra. Irmão, depois que criaram isso aqui, irmão, a gente tem dificuldade de decorar as letras. Quando eu era adolescente, a gente tinha também tinha a questão do livrinho, dos cancionários, mas tinha o retroprojetor. Mas nem sempre o retroprojetor tinha letra. Entendeu? A pessoa escolheu uma música, não tinha uma letra, não dava tempo de fazer a letra, cantava sem letra. Então a gente decorava muitas canções, não tinha internet, não tinha celular. Você decorava a canção. Hoje as pessoas não decoram, porque tem celular, tem tudo, tem projetor. E aí você chega na sua célula, você remove o recurso da letra, como que ele canta? Não consegue cantar. Então você tem que ter uma forma, seja ele colocando a música no YouTube com a letra, ou mandando a letra pelo celular, entendeu? Ou botando a letra no PowerPoint, eu não sei.
ou caderninho, faz o caderninho, imprime, mas tem que ter a letra. Se não tem a letra, como que o visitante vai cantar? Não vai. Ah, pastor, mas você pode dar a letra para ele, ele não canta do mesmo jeito. Ok, ele não canta, mas ele lê. Ele vai ser mais tocado pela canção. Então, crie uma maneira de você compartilhar a letra. Então, os discipuladores, você tem discipuladores aqui? Quem é discipulador aí? Olha lá, ó. Quando você visitar a sua célula, as células que andam com você, observa isso. Será que tem letra? Porque esse é um dos fatores para fazer o momento do louvor fluir, é ter a letra das canções, ok? Pode passar. Não faça muitas variações no repertório. Por quê? Porque se você faz muita variação no repertório, você vai ter dificuldade de fazer fluir. Vai ter dificuldade. Então tem gente que cada célula põe uma música diferente. É sempre diferente, nunca repete. Mas como que é no culto de domingo? No culto de domingo, irmão, quando uma música está bombando, é todo domingo. Você já até sabe. Ó, depois vai ser aquela, ó. Da sarça. Você vai cantar da sarça. Você vai cantar uma no começo, já a segunda já é da sarça. Aí começa, né? Eu poderia. Falei, estou sabendo, irmão. Aqui eu sei, conheço. Então, a música que está fluindo, ela vai mover. Por isso que todo dirigente de louvor, de culto, ele sempre tem a música de segurança dele. Que é, se uma não der certo, se todas derem errado, ele tem uma que ele sabe que dá certo. Então, os pastores antigos, não está fluindo, ele vem aqui, pega o microfone e canta assim, ó. Ao único que é digno. Ele canta e vai dar certo. Ou ele canta, grande é o Senhor e muito digno te louvor. Vai cantar isso. Qual é que eu canto na ceia? Porque Ele vive, posso crer. Irmão, você canta isso, irmão. De 30, 40 anos para cima, vai à loucura. Posso crer no amanhã, porque funciona. São músicas de segurança. Agora eu te pergunto, por que elas funcionam? Porque foram cantadas milhares de vezes. Entendeu? Então, não fica mudando toda hora, porque se você cada hora põe uma música diferente, não vai fluir na sua célula. Não vai fluir. Então tenta repetir. Vai cansar 3 músicas, repete uma, toca 2 novas, repete 2, põe uma nova. E aí você vai compactando e fortalecendo algumas canções que sempre vão fluir na sua célula. Vocês estão cantando aqui aquela música? É Ele, por Ele que eu estou. Canta aqui? Não canta? Irmão, lá na minha igreja, irmão, se não estiver funcionando nada, você só grita assim, ó, é Ele! O pessoal já recalava lá. Que a música, irmão, a música lá pega fogo. Entendeu? Então, 6ª dica, promova as canções. Como você pode promover as canções? Você pode fazer uma playlist no Spotify da célula. Só que playlist boa, irmão, é que tem 20 músicas, 30 no máximo, não é que tem 500. Não é um acervo de canções, é uma playlist. Então vai lá e escolhe 20 canções que vão fluir na sua célula, compartilha com todo mundo a playlist, e todo mundo começa a viajar com as canções, a ir para a academia com as canções, andar no carro com as canções. Aí quando você coloca na célula, flui. Por quê? Porque as pessoas já têm uma experiência com a canção. 7ª, incentive irmãos a aprender a tocar violão. Por quê? Porque tem uns irmãos que não tocam, mas ele quer tocar. Ele toca mal. Então, irmão, vou te falar, se você tem na sua célula alguém que toca o violão mal, o violão é desafinado, o violão é ruim, e ele toca mal, não vai fluir. Não tem jeito, irmão. Por quê? Porque o violão vai atrapalhar demais. Então, se alguém quer tocar violão, irmão, aprende. Sabe, um dia quando eu era mais adolescente, tinha uma brincadeira, eu falei assim, você gosta de tocar violão? Porque a pessoa está tocando, né? Você gosta? Aí falou, ixi, gosto demais. Aí falou, por que você não aprende? Porque não toca mal, entendeu? Ah, pastor. Então, às vezes você tem um Juninho lá na sua cela, o Juninho que toca violão, o Juninho do violão. E aí, irmão, se você não tirar o Juninho da posição do violão, sua célula não vai avançar. Pastor, mas se eu falar para o Juninho que o Juninho não vai tocar mais o violão, o Juninho vai sair da célula.
Bom, mas o que você prefere? Que o Juninho saia da célula ou que todo mundo saia da célula? Então aqui não dá, que é ruim demais. Você fala, pastor, o céu é o de bronze, lá o louvor não flui. Não, mano, não é o céu de bronze, não, é o Juninho. Olha aí, está do lado, do seu lado. Você sabe que quando começa a célula, o inferno sempre se levanta para nos resistir, né? Aí começa a célula, os demônios saem por lote organizado. Você vai para as células da asa sul, você vai para as células da asa norte, você vai para a célula do oeste, lá. Os demônios, quando o demônio chega na célula e vê que o Juninho chegou, ele vai embora, fala, não, o Juninho já chegou. Não vai fluir de jeito nenhum essa célula. Entendeu? Então, preste atenção. Eu estou brincando com você aqui, mas para você entender que um violão mal tocado vai te atrapalhar demais. Tá bom? Eu toco violão. Às vezes quando eu vou na cela, os irmãos, pastor, traz o violão, faz um louvor ao vivo. E eu não levo. Eu falo, não, irmão, não vai ser bom. Vamos fazer com um som mecânico. Sabe por quê, irmão? O violão sozinho é só um violão. O som mecânico, irmão, o som mecânico tem coral, tem bateria, contrabaixo, teclado, pad, violão, guitarra. Muitos são gravados ao vivo, né? Uma vez eu fiz um seminário com a minha esposa, uma imersão de casais, e eu levei o violão, levei o som, levei o computador, eu soltava o pad, fazia o violão, e durante os 4 primeiros momentos de louvor, um dia à noite, um dia de manhã, então, sei lá, os primeiros momentos de louvor, quase até o final do evento, eu fiz no violão. Não fluía nem que a vaca tussa. Era aquele negócio mais ou menos, ia, mas não ia, não chegava. Era muita gente novo na fé, né? Eles não sabiam cantar as canções também. E eu ia estando cantando. Aí eu cansei do violão. Falei, amanhã de manhã, quando eu vou fazer no som mecânico. Botamos o Spotify lá, botamos o som. Irmão, nós ligamos o som. A atmosfera era línguas repartidas como de fogo, pousava em cada um deles. Criou uma atmosfera maravilhosa. Por quê? Porque o som mecânico, ele já vem com toda a ambiência, com a banda inteira cantando. É gravado ao vivo. Nem que eles não cantavam, dava a impressão que eles cantavam, porque tinha vozes que cantavam junto no som. Foi muito melhor. Depois eu falei com a Tânia, meu Deus, mas mudou demais. A gente botou o som mecânico, foi muito melhor do que eu tocando. E eu sei tocar. Não é porque eu não sei, eu sei. Mas vou te falar, dificilmente um violão, ele vai produzir a atmosfera de um CD inteiro. Não vai. Então, eu até recomendo que você utilize mais o som mecânico do que o violão. Não, mas o violão faz no espontâneo. Eu começo e paro a hora que eu quero. É verdade. O violão você tem mais autonomia. Mas é a única vantagem. Todo o resto é desvantagem. Tá? Então, mas se for tocar violão, tem que aprender. Próximo. Em caso de som mecânico, tem que ajustar o som. Fui numa célula agora, uma célula lá num condomínio fechado, do Alphaville, assim, de alto padrão lá. E eles tocaram um som, devia ter 30 pessoas na célula, com uma Alexia, sabe aquela, assim, tipo uma bolinha assim. Eu olhei, quando começou, eu nem reparei, quando começou, a Alexia estava no canto da sala. Começou, irmão, era cantar, encobria. Cantou 3 canções assim ainda. E fluiu, porque o povo estava muito forte. Mas poderia ter ido muito mais além. Poderia ser muito mais profundo. Quando terminou a célula, eu falei para o líder, líder, é o seguinte, essa Alexiazinha aí não é suficiente para você fazer o louvor de uma célula desse tamanho. Na verdade, não é suficiente para célula de tamanho nenhum. Você tem que ter um som gordo, forte, com grave. Tem que ter uma caixa melhor. Aí um irmão que estava do meu lado aqui, falou assim, pega R$100 com cada um. Tinha 30, 3 mil. É porque o pessoal tem dinheiro. Ele compra lá uma caixa da JBL, daquela grande assim, aquele que é ovalzão, que você segura assim. Compra uma dessas, vai ver como o som. Eu falei, isso mesmo. Compra uma caixa boa. Você vai ver o quanto que o louvor vai ficar melhor aqui. O povo cantava um pouquinho mais alto, encobria, não dava nem para ouvir o somzinho da Alexia. Então, aprende uma coisa. A altura e a pressão do som mecânico vai determinar em grande parte o fluir do momento de louvor da sua célula.
Se for um sonzinho meia boca magro, é igual você assistir um filme. Pensa você assistir um filme, né, top, de última geração, sonzinho baixinho. Aquele baixinho assim, quase não ouve direito. Você estraga o filme. Por isso, quando você vai no cinema, o som é gordo, o som é forte, para frente. Por quê? Porque o som vai produzir emoção. O som vai te levar para uma atmosfera de percepção. A mesma coisa na célula, ok? Continua. Se for interromper uma canção, por que a gente interrompe a canção? Porque as canções são gravadas ao vivo. Aí a canção tem essa, por exemplo, da Gabriela Rocha. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. 12 minutos. Porque depois ela fica, essa sácia não se apaga, não se apagará. Daqui a 10 minutos, essa sácia não se apaga, 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 não apaga, não apaga, nem que a vaca tussa, não apaga, não apaga. Porque é ao vivo, irmão. Ao vivo é diferente do mecânico. Quando você está lá no ao vivo, a atmosfera é diferente. Mas ali, no mecânico ali, às vezes não vai fluir da mesma maneira. Então, aí o que acontece? O irmão está lá a música, né? Não se apague, não se apagará. O irmão está com a mão levantada, lágrima rolando, não se apaga, Senhor, não se apaga. Não se... O irmão bota o dedo no stop, já toca. O camarada está lá, ele não está na intimidade, ele não está nem no santo do santo, ele está dentro da arca da aliança, sentada na tábua da lei, escorada na vara de Moisés, comendo maná, lá dentro. O camarada, aí ele olha para o camarada como quem vai repreender com o olhar. O irmão fala, acabou o tempo, vai na porta, chora na outra, chora na outra. Então, se precisar abaixar, vai ter que abaixar o volume, abaixa devagar, baixa lentamente. Não se apague, não se apagará. Vai apagando devagar, ok? Próximo. Cuidado com pessoas que ficam orando na hora do louvor. Por quê, irmão? Por que você tem que ter cuidado? Porque a gente está junto. Não dá para você escolher o que você vai fazer. Nós estamos na coletividade. Você falar uma frase ou outra, Deus maravilhoso, oh Deus, tu és poderoso, uma frase que não é a letra da música, ok. Mas você ficar orando, enquanto todo mundo está adorando, então você está lá, né? Não se apague, não se apague. Aí tem um irmão, vai sair Nexu Caveira, Zé Pilintra, eu te ordeno agora, essa cela vai avançar, essa cela vai romper, eu te ordeno, sai desse lugar. É duro, irmão. É duro, porque é um ambiente só. Não dá para você ficar, não dá. Pastor, e a liberdade que a gente tem no Espírito? Irmão, para você exercer a sua liberdade, não tem como você tirar a liberdade de todo mundo. Para você exercer a sua liberdade. Aqui tem agricultura perto? Cana, soja, essas coisas assim? Não tem muito, né? Eu quando eu estou lá no Goiás, lá no Mato Grosso, eu falo assim, irmão, você quer a liberdade total? Pega essas usinas de cana-de-açúcar, assim, ó, entra assim, uns 200 metros no canavial, lá você pula, roda, grita, cai no chão, treme, faz o que você quiser. Mas quando a gente está junto, não tem jeito de você ter essa liberdade toda. Vocês já ouviram uma história? Eu não fui testemunha ocular, mas disse que foi verdade. Aconteceu lá em Goiânia. Diz que os irmãos, na hora lá da oração, acho que no final lá da oração, o irmão lá que foi receber oração ficou endemoniado. Aí começou, amarrei, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Aí o outro, fogo, fogo, fogo. Aí o outro, queima, vai queimando, queima ele, queima, de joelho agora, de joelho e tal. Foi uma pega na célula. Aí libertou, o irmão saiu, né? Libertou, quando estava acabando a célula, tocou a porta, quando abriu era a polícia, com um fuzil na mão. Calma, é a célula, no chão. Aí foram explicar o que tinha acontecido. O vizinho ligou, falou, olha, eles capturaram alguém, amarraram, botaram de joelho, tocaram fogo, mandava queimar. Você está rindo porque você não estava lá.
Você entendeu? Então, você tem que ter um certo cuidado. Ah, vamos pular, é condomínio, é apartamento. O síndico vai ligar para você. Então tem que ter um certo cuidado. E esse aqui é um cuidado. Ou seja, na hora de adorar, nós adoramos. Na hora de orar, nós oramos. Na hora da palavra, a gente vai para a palavra. Pastor, mas o que faz se o irmão viu um demônio naquela hora, manifestou ali e tal? Então para o louvor e vamos para a guerra. Irmão, acabei de ter uma percepção, parou. Percepção espiritual aqui, nós vamos orar aqui, nós vamos repreender o diabo aqui agora. Mas não dá para um estar repreendendo o diabo ou estar dentro do Santo dos Santos. Então, cuidado. Então, pastor, mas o que eu faço? Eu tenho uma pessoa que na hora do louvor, a pessoa começa a orar. Conversa com ela no privado. Faz uma oração com imposição de mão na boca e conversa com amor, com carinho. E fala, irmão, não dá, irmão. Me ajuda. Entendeu? Ou pega um irmão e envia ela para a cela de outro irmão. Dessa é a primeira dica. Nem tudo que funciona num grande grupo funciona num pequeno grupo. Você tem que perceber isso. Porque quando você está lá no show do Fernandinho, do Gabriel Guedes e tal, né? Todo mundo chorando, balançando a cabeça, pulando e tal. É diferente, irmão. Você está numa multidão, no ginásio, numa nega rincha lá, 50 mil pessoas adorando a Deus, pulando, celebrando. Aí está lá, Galileu, Jesus. Todo mundo pulando. Agora você imagina uma célula que está só o líder em treinamento e o visitante. Não é estranho? Porque não funciona. Por que funciona num grande grupo? Porque você se sente escondido no meio da multidão. O duro é um olhando na bolota do olho do outro. Não funciona. Então toma cuidado, ok? Então, geralmente, músicas mais celebrativas, de muita vibração, funcionam menos nas células. Na célula funciona mais música de adoração. Exceto jovens e adolescentes que às vezes, né, eles se sentem mais livres, né? Para pular, dançar, mas adulto, irmão, você não sente essa liberdade de ficar pulando, dançando, rodopiando na célula. Então, cuidado. 12ª dica, inicie com canções mais alegres. Então você inicia com a comunhão, música de celebração, e você termina com as canções de adoração. Não é o inverso. Porque você está construindo uma rota. Então, você está ali no átrio, depois no lugar santo, depois no Santo dos Santos. Tem um roteiro. Então, começa com canções de comunhão, canções mais alegres, vai criando atmosfera, vai criando ambiente. Daqui a pouco você entra com as canções de adoração e aí você conclui o momento com uma música de bastante presença de Deus, ok? E por último, seja intenso e profundo. Que lembrança que eu tenho disso? Quando eu fui liderar a minha primeira célula, alguém tinha dito para a gente tomar muito cuidado com o evangeliquez. Um glória a Deus, aleluia, amém, o tempo todo. Por quê? Porque o visitante não conhece essas expressões. E naquele momento, a gente achou que isso fazia sentido. E a gente, então, tirou todas essas coisas da célula. E foi uma tragédia. Foi horrível. Por quê? Porque a gente deixou de ser a gente. A gente deixou de ter vida, deixou de ter unção. Entendeu? Então, as pessoas que vão lá na sua célula, na hora da canção, elas precisam ter uma experiência com a presença de Deus. Eles precisam entender que aquela música é diferente da música do barzinho, da choperia, que ele vai. Ele tem que perceber que tem algo diferente. E isso é criado pelos santos, pela igreja. A gente é que cria com o nosso jeito. Então, irmão, fica à vontade. Na hora que quiser ajoelhar, ajoelha. Quiser levantar, ajoelha. Levanta a mão. Se quiser levantar, seja intenso. Faça com intensidade. Claro que tem moderação e tem equilíbrio, mas seja intenso. Então, o louvor da célula não pode ser administrativo. Aquela música que você canta porque tem 2 músicas. Aí tem que fazer 2 músicas. O louvor da célula precisa ser profundo. Precisa ser cheio de vida, cheio de paixão, cheio de intensidade. Ok? Pode passar. Então, antes do intervalo, eu vou falar em 10 minutinhos como você faz a oração na célula. Porque depois do intervalo, nós vamos ter o momento mais importante do seminário.
que eu vou falar como compartilhar a palavra na célula, tá? Então eu vou, pelo menos 8 ou 9 de cada 10 líderes não sabem compartilhar a palavra na célula. E eu vou te mostrar isso aqui. E como pode ser muito mais fácil do que a maioria das pessoas fazem no momento do compartilhamento, tá? Vamos fazer isso no último bloco. Então nós vamos fechar falando de oração, que é algo que você já está acostumado a fazer. Você ora para almoçar, você ora para dormir, para acordar, ora na célula, ora em casa, ora na igreja. Então, não preciso aqui falar muito sobre isso, vou te dar apenas algumas orientações. Primeiro, não passa de 20 minutos. Por quê? Porque oração não é vigília. Desculpa, oração não. Célula não é vigília. Então não é para você passar a noite inteira. Então você nunca convida alguém para a célula dizendo que é um luau. Você nunca convida dizendo que é uma reunião de oração. Você nunca convida dizendo que é um estudo bíblico. Porque não é. Não é luau, não é vigília, não é estudo bíblico. Entendeu? Apesar de ter a Bíblia, não é um momento de estudo bíblico. Por que não é um estudo bíblico? Porque não tem um mestre lá. Entendeu? Não é um professor dando aula. É um compartilhamento. Então se a pessoa vai na célula pensando que ele está indo no estudo bíblico, ele pode se frustrar. Fala, nossa, tem pouca Bíblia, né? O irmão ali parece estar meio perdido. Porque na cabeça ele pensou que ele ia encontrar um mestre. Se ele vai numa reunião de oração pensando que é uma reunião de oração, e aí você ora 20 minutos, ele fala, nossa, que reunião fraca essa de oração, né? Orou 20 minutos. Mesma coisa, se você vai na célula pensando que é um luau, aí toca 3 músicas, você vai se sentir enganado. Então a célula não é nem luau, nem vigília, nem estudo bíblico. A célula é um lugar de compartilhamento da palavra de Deus, de edificação, de relacionamento e criação de vínculos. Isso que a célula vai fazer, ok? Então, 20 minutos. Segundo, preferencialmente, agora sim, você escolhe irmãos mais maduros para esse momento. Irmãos mais maduros para conduzir a oração. Por quê? Porque você tem que saber como orar. Tá bom, vou tentar. Então, é que aqui eu recebo a luz aqui, fica um pouco mais calor do que aí. Então olha só, preferencialmente você escolhe irmãos mais maduros. Por quê? Porque esses irmãos mais maduros, eles vão saber como orar, principalmente em célula de adulto. Você não pede para um adulto, um novo na fé, ou uma pessoa que chegou há pouco tempo com você, para ela orar, se a pessoa não está acostumada a orar em público. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Uma vez, eu estava numa reunião de homens, no parque da cidade, que era a reunião dos legendários lá, né? Aí, juntamos assim, de 2 em 2, nós vamos orar, de 2 em 2, aí eu peguei um que era visitante, que ele falou que era da igreja tal, não sei o que e tal, nunca tinha visto ele, falei, vamos orar, aí eu orei por ele, falei, Senhor, libera da tua vida sobre ele, guarda a sua casa, guarda a sua família, fiz uma oração poderosa ali, e eu falei para ele assim, pode orar, aí ele ficou em silêncio assim, ó. Eu fiquei assim, ó. Aí o silêncio, eu percebi que ele estava com dificuldade de orar. Mas eu de propósito fiquei com o olho fechado uns 30 segundos. Assim. Aí ele falou, pastor, estou nervoso. Sabe como, o cara tem 35 anos. Ele falou, estou nervoso. Eu falei, ok, eu espero. A oração dele foi, irmão, a oração dele foi desse jeito. Senhor, abençoa a natureza, abençoa o pastor, abençoa a gente, amém. Irmão, eu fiquei com vergonha. Você imagina se isso fosse na frente de 10, 15 pessoas numa célula? Ia ser um vexame público, que a pessoa não sabe orar. E antes da oração, ele falou, frequentei 5 anos a igreja tal. Eu falei, meu Deus, 5 anos. Então, quando você tiver uma célula, você deve de fato, nesse momento, priorizar aqueles irmãos que são mais maduros na fé. Sabe o Juninho, do violão?
Ele estava numa célula. Isso aqui é umas parábolas que eu conto. E ele estava aqui na célula. Aí o irmão pegou e falou assim: ó, eu estou vendo vulto à noite. Um visitante. Estou vendo vulto à noite. Sentindo uma presença estranha. Teve uma noite que eu senti uma coisa pegou no meu pé. O que deve ser isso? Falou para o líder. O líder falou: demônio. Esse demônio está querendo pegar você. Mas nós vamos orar, vamos repreender. Aí ele falou assim: Juninho, vem cá. O Juninho falou: eu? Por quê? Porque ele não se sente preparado para naquele momento. Ele não tem experiência. Vem aqui, você vai orar. É você mesmo, vem aqui. Aí o Juninho foi orar pelo rapaz. Falou assim: ô diabo, por favor, para. Eu estou te pedindo, para. Quando terminou a oração, o próprio rapaz falou para o líder assim: ó, vamos orar pelo Juninho, ele não está bem, né? Não está bem. Então, nessa hora que você vai fazer a oração, você tem que chamar as pessoas que têm mais experiência com oração. Senão, constrangimento para quem ora, constrangimento para quem recebe, constrangimento para os outros. Eu não sei contar você. Às vezes eu vejo alguém passar vergonha, eu fico com vergonha pela pessoa, dá uma dor assim no meu coração. Já teve isso? Dá uma dor assim por dentro, você vê a pessoa passar vergonha. Então, nesse momento você tem que priorizar pessoas mais maduras. Terceiro, antes de começar a orar, aproveita o momento para testemunhos. Porque, irmão, qual é o momento da célula mais apropriado para as pessoas contarem os testemunhos? Porque a gente tem um momento de orar pelos pedidos, mas quando Deus responde, Deus faz, qual é o momento da célula que a gente conta isso? Então é bom que tenha um momento na célula para você contar os testemunhos. E às vezes a pessoa não vai pedir, mas ela conta para o líder: líder, a gente orou, Deus fez. Aí o líder tem que lembrar: você não quer contar esse testemunho na célula? Aí fala: eu conto. Então tá bom. Aí qual o momento que o líder vai chamar a pessoa para contar o testemunho? Nesse momento, antes de começar o momento da oração. Por quê? Porque o testemunho vai gerar fé. Então depois do testemunho vai gerar fé. E as pessoas então estarão mais dispostas, mais encorajadas a pedir uma oração. Às vezes a pessoa nem ia pedir, mas depois do testemunho fala: vou pedir também. Vai que Deus me abençoa também, né? E pensa assim. Então, aproveite esse momento para contar os testemunhos. Quarta dica: escolha uma maneira efetiva, uma das maneiras para você conduzir o momento da oração. Não precisa ser sempre da mesma maneira. Então eu estou te mostrando aqui 3 maneiras para você poder variar de vez em quando e não fazer sempre do mesmo jeito quando você for fazer a oração da célula. Então vamos lá. Primeira maneira: cadeira da bênção. Usa a cadeira da bênção aqui? Começou a usar. O que é a cadeira da bênção? É uma dinâmica. Então você põe uma cadeira no meio da roda e você pergunta assim: alguém tem algum pedido de oração? Aí a pessoa que tem um pedido, em vez de você orar por ela na posição da roda que ela está, você chama ela para sentar na cadeira da bênção. Por quê? Porque ela fica no centro da roda. Ali, estando no centro da roda, ela se sente amada, ela se sente cuidada, ela tem uma percepção que a luta dela, né, o motivo da oração dela está sendo ouvido, né, que os irmãos estão unidos. Então, aí ela senta, é uma posição de descanso. E aí, com apenas um passo, todo mundo já pode colocar a mão para orar, impor as mãos, ok? Então, essa é uma dinâmica muito legal. Então, não precisa sentar todo mundo. Uma vez eu fui numa célula, que veio o primeiro, aí veio o segundo, aí o terceiro, o líder falou: você, senta aqui. Assim, como se todo mundo tivesse que sentar na cadeira. Mas aí demora demais. Então não é assim, é quem tem pedido. Outra coisa que é importante você ter cuidado, você só faz isso se você tiver bastante experiência, é orar pela pessoa quando ela não pediu. Entendeu? Alguém tem algum pedido? Aí você, vem, senta aqui, Joana, vamos orar por você, orar por você. Às vezes a pessoa não quer, principalmente se ela for visitante. Espera a pessoa manifestar. Espera a pessoa demonstrar o desejo que quer.
Pastor, mas está proibido? Não, não está proibido. Mas para você ter essas atitudes assim, tem que ter mais experiência. Eu me lembro que o pastor Washington, de Cuiabá, um pastor da videira de Cuiabá, ele foi fazer um seminário de empreendedorismo lá na igreja videira de Ribeirão Preto. Aí tinha um casal na segunda fileira, que eles eram bem afrodescendentes, assim, né? Cabelo de trança, assim, com todas as características de pessoas que cultivam a cultura afrodescendente, assim, né? Parecia ser pessoas que eram envolvidas com macumba, com coisa assim, e de fato era, que visualmente dá para perceber. Depois nós conhecemos, né? Mas então eles estavam fechados o tempo todo, com a cara fechada. Alguém convidou para vir num seminário de empreendedorismo, era na igreja. Aí o pastor falou assim: alguém quer aceitar Jesus? No final, quando eu perguntou quem aceitar Jesus, aí ninguém aceitou Jesus, ninguém levantou a mão. Ele falou assim: essa é uma oportunidade, Deus vai me dar. Eu fiquei esperando um pouco. Aí ninguém levantou a mão, ele pegou esse casal, ele falou assim: vocês dois, vocês não querem aceitar? Irmão, quando ele fez assim, meu coração foi na boca, porque o pastor da igreja que convida alguém, ele se sente responsável por tudo que acontece. Eu falei: Jesus amado, vocês dois mesmo, vocês não querem aceitar Jesus? A oportunidade Deus está te dando. Talvez você não tenha outra oportunidade. Vem aqui. Aí eles vieram, irmão, eu estava aqui, ó. Eu estava no palco já, eu fiquei olhando a cena de frente. O casal veio assim, ó. Ficou olhando assim para ele. A esposa, irmão, eu falei: ou ela vai avançar no pastor, ou ela vai endemoniar na hora. Porque ela... Mas pensa numa sensação ruim que eu tive. E o pastor falou assim: então você... então repete comigo. Fala assim: eu aceito Jesus no meu coração. Aí elas repetiram lá, falaram assim: morou no seu coração. Eu falei: não volta nunca mais na igreja. Pensei comigo, né? Aí voltou para o lugar, que negócio mais frio do mundo. Isso era no culto da manhã. E eu falei: nunca mais esse casal volta, né? Porque exposto na frente de todo mundo, eles não pediram, tal. Não é que eles voltaram à noite? Já voltou com um semblante diferente. Irmão, eles não soltaram um sorriso nem no começo, nem no meio, nem no final da oração. À noite estava sorrindo. Aí vieram à noite. No outro domingo, o pastor preletor foi embora. No outro domingo eles vieram. Fizeram cursão. Se batizaram. E ele é líder em treinamento agora. Então esse pastor tinha experiência. Às vezes furou o protocolo, aquilo que você acha que seria mais adequado, mas ele tinha uma percepção espiritual. Então, para você furar o protocolo, você tem que ter uma percepção espiritual. Então, cuidado para não expor, porque às vezes o tiro sai pela culatra. Você vai expor a pessoa e as pessoas vai sentir, não vai gostar, tá? Então, toma cuidado para você não ficar meio que definindo o que a pessoa quer. Então, cadeira da bênção. Quantos entenderam a cadeira da bênção? Eu acho. Essa é a melhor dinâmica, minha opinião. A melhor dinâmica para se fazer na célula. Se eu fizer 200 células, 200 vezes vai ser cadeira da bênção. Eu faço essa. Mas eu acredito que tem outras que eu vou te falar agora, que você pode fazer. A próxima é levantando as necessidades e orando pelas pessoas, cada uma no seu lugar. Então é como se fosse a cadeira da bênção, só que a pessoa não senta na cadeira, ela fica no lugar dela. Esses dias, anteontem eu fui numa célula, essa que tinha a caixinha do Alexa, e foi feita uma cadeira da bênção que eu achei que não foi a melhor maneira. O que ele fez? Toda pessoa que tinha um pedido de oração, ele ia botando na célula com a cadeira no meio. Ficou 6 cadeiras. E mandou uma pessoa orar pelos 6 pedidos. Então orou de uma maneira muito genérica, que não deu para decorar tudo. E eu acho que isso não é o melhor, ainda que é possível de ser feito. Talvez quando está com muito pouco tempo, está muito atrasado, e aí de repente você precisa orar por todos de uma vez só. Mas o melhor é quando você ora individualmente por cada pedido. A pessoa se sente prestigiada, amada, que é importante. Então, não bota 10 cadeiras da bênção no meio, bota uma. Depois sai, senta outra, sai, senta outra. É a mesma coisa aqui.
Você pode sim perguntar todo e orar de uma única vez, mas não acho que é o melhor. O melhor é orar pedido por pedido. Vamos orar, qual que é o seu pedido? Eu estou precisando de emprego, estou desempregado, vamos orar por ele? Aí estenda a sua mão para cá, aí você vai lá perto dele, ora por ele, ou mesmo à distância, fala, Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua mão nessa situação, Senhor, abre a porta que está fechada, cria uma conexão, leva uma pessoa, inclina o coração desse entrevistador, desse chefe, desse patrão, para o teu filho, para que ele possa resolver essa situação. Acabou? Mais alguém? Qual que é o seu caso? Minha mãe vai fazer uma cirurgia essa semana, queria que orasse pela minha mãe. Vamos orar pela sua mãe. Aí ora. Então é isso, é você levantar as necessidades, não usar a dinâmica da cadeira da bênção, cada um fica no seu lugar, e tanto você, a pessoa que está conduzindo o momento da oração, ela pode orar por todos os pedidos, seja tudo de uma vez, ou pode orar um por um, como ela pode elencar pessoas. Ela pode falar, ok, você vai orar pela sua mãe? Vamos fazer o seguinte, aqui Marcos, ora por ela aqui, ora por ele aqui, ora pela mãe dela. Aí qual que é o seu caso? Eu vou fazer um concurso, queria que Deus me abençoasse. Ok, João, ora aqui pelo concurso do fulano. Entendeu? Então, tanto ele pode orar, que é a pessoa que está na condução, porque às vezes quem está conduzindo não é o líder. Pode ser um outro irmão, um líder em treinamento, um outro irmão. Então, tanto o condutor da oração, daquele momento, pode orar por todos os pedidos, como ele pode orar por alguns e elencar pessoas para orar por outros. Geralmente, o que eu faço? Quando eu estou na célula, eu oro pelos pedidos mais relevantes. Então, por exemplo, a pessoa está falando assim, eu queria um emprego. Eu ponho uma pessoa e tal. Quando a pessoa fala assim, olha, eu estou com depressão profunda, aí eu oro. Então, aqueles pedidos que exigem uma experiência maior de oração, eu assumo oração. Por cura, por libertação e tal. E eu vou envolvendo os irmãos em pedidos mais corriqueiros do dia a dia, entendeu? E à medida que eu vou percebendo que os irmãos vão crescendo em maturidade, eu vou distribuindo orações mais desafiadoras, ok? Terceira maneira é você orar em duplas ou trios, que a gente já fez aqui desde que eu cheguei umas 2 ou 3 vezes. Ora com o seu irmão, ora com alguém. Podemos fazer isso na célula também. Então, aí o que a gente faz na célula? A gente fala, irmão, hoje nós vamos orar em duplas. Tá bom? Então escolhe um parceiro de oração. Geralmente eu falo homem com homem, mulher com... Geralmente não, em célula de adultos sempre homem com homem, mulher com mulher. De jovens eu deixo mais solto. Mas pelo menos em casais, não posso ter um homem casado orando com outra mulher casada, né? Então homem com homem, mulher com mulher. E aí você vai perguntar, qual que é o seu pedido? Eu quero orar por isso, então deixa eu orar por você. Terminou a oração? Então agora deixa eu falar o meu pedido. Então eu quero por isso. Aí ele ora. É uma maneira, uma prática. Se for de trio, a mesma coisa. Um fala 2 horas, outro fala 2 horas, outro fala 2 horas. Ok? Então são dinâmicas que você pode utilizar para você conduzir o momento da oração. Agora, o mais importante, tem que ter vida. Tem que ter vida. Então eu já fui em algumas células que o líder, não sei se você sabe, a sua postura determina a atmosfera do ambiente. Então, o líder vai orar, fala, eu estou com uma enfermidade aqui, um tumor, vou fazer o exame amanhã, a biópsia, estou muito preocupado, estou com medo, vamos orar. Aí o líder assim, Deus, nessa hora, te apresento aqui o Marcos, que mora ali na rua 17B, está aqui conosco há algum tempo, colocando essa questão diante do Senhor, sabemos que o Senhor pode, né? Irmão, me poupe, oraçãozinha medíocre, oraçãozinha assim, ruim demais, não tem vida, não tem vigor. Não estou falando que é para você orar gritando, mas tem que orar com uma postura. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que esse tumor aqui vai retroceder, ou pelo menos que ele vai ser um tumor benigno, de fácil remoção. Todo câncer retroceda agora em nome de Jesus. Nós te declaramos, é vencido, destronado, porque o Senhor deu autoridade para a igreja, nós estamos exercendo essa autoridade agora. Seja curado em nome de Jesus. Tem que ter uma ousadia, irmão. Você não pode orar administrativamente para alguém. E isso tem que ser ensinado. Não vai acontecer sozinho na sua célula. Por exemplo,
uma coisa que eu ensino na célula, eu ensino isso na célula, é pôr a mão na pessoa. Irmão, vamos impor as mãos. Você que é homem, está orando por homem. Você que é homem, vem aqui, vamos pôr as mãos. Aí, põe no ombro, põe aqui na cabeça. Só não fica balançando, né? Ora, põe aqui, irmão, que ele fica brincando na cabeça. Ô Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai, né? Eu quero falar que é difícil. Então, ora com educação, põe a mão na cabeça ali, no ombro e tal. Mas a pessoa, quando ela é tocada, preste atenção, quando a pessoa é tocada por várias mãos, ela se sente mais amada. Ela percebe mais, porque nós somos sensíveis ao toque. Quando é irmã, eu peço para outra irmã vir, mesmo que eu faça oração, eu pego, chamo, vem aqui fulano, pego na mão dela, põe aqui, ó. Já fez isso? Pegar na mão de uma irmã e pôr aqui no peito, na mão, toca aqui, coloca a sua mão aqui na barriga dela, aqui, ó. Aí a irmã fica, eu fico orando, em nome de Jesus. Aí a pessoa sente alguém colocando a mão. Então, essa postura de ousadia, essa postura, ela muda a atmosfera também. Então, além de você ter um tom de voz, uma maneira de orar, uma forma de orar, existe essa postura de pôr a mão, tocar e tal. E isso você ensina na célula. Eu falo, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos aqui tocar, irmão, eu queria ouvir a sua voz. Não vamos fazer, fala na célula. Fala, não ora assim de qualquer maneira, irmão, isso aqui é uma situação que nós precisamos interceder como igreja. Então, precisa ter uma postura. Aí você fala para a célula e a pessoa que ora com a postura. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que essa enfermidade é vencida em nome de Jesus, porque o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Por isso agora nós clamamos por essa bênção, cura agora, liberta a ordem aos santos a respeito dela, nessa hora e tal. Então tem que ter uma oração de postura. A pessoa vai perceber a atmosfera, isso vai gerar fé no coração dela, na fé no ambiente, e a pessoa, então, ela realmente pode ser curada ali. Quantos estão crendo nisso? Amém. Então existe uma postura, essa postura é importante. Bom, até agora, nós já falamos da importância do treinamento, do que significa a fé no machado, já falamos do quebra-gelo, já falamos do lanche, já falamos do louvor, já falamos da oração. Nós vamos agora para o intervalo, vou falar aqui do livro. E depois do intervalo, nós vamos, eu vou mandar os presentinhos que eu falei para você. Vou mandar aqui para o pastor Hermes, ele vai distribuir para vocês, tá? Pelos grupos de WhatsApp de vocês. Os livros, os e-books, aqueles 250 quebra-gelo que você fazer na sua célula, que eu falei ontem. 80 dinâmicas para você fazer na sua célula, e outros livros que eu tenho, como atrair pessoas para a sua célula, né? 21 características dos líderes vencedores, vários livros que eu tenho eletrônicos, eu vou passar aqui para o pastor Eric, e ele vai passar para vocês, ok? Então deixa eu falar do livro agora. Passou lá o meu Pix lá? Consegue colocar o Pix do pastor Silvio aqui? Fez até o QR Code? Tá bom. Então tá bom. Então tá lá na livraria. O livro está lá na livraria, pastor? Está na livraria. Então esse livro aqui, irmão, olha só, é um livro que é o conteúdo do seminário. Tá bom? Tudo que eu estou falando aqui está escrito detalhadamente no livro. Dificilmente você vai decorar tudo que eu falei, porque nem eu decoro, eu tenho que ter um roteiro. Então, eu acredito que o livro seja, de fato, uma das ferramentas mais democráticas que a gente tem. Não precisa de internet, não precisa de bateria. Você pode emprestar para alguém, passa 10, 20 anos, o livro está lá. Então, eu recomendo muito que você faça um investimento em você, na sua liderança. O livro custa R$30. Não é vendido em nenhum lugar, não tem livraria, não tem na Amazon, só é vendido nos seminários. E por último, eu vou ter que até resolver isso, como eu não estou viajando mais tanto como eu viajava antes, nem estou vendendo mais os livros, estão ficando lá em casa. Estou organizando lá uma loja física, mas por enquanto ainda não está pronta, né? Uma loja na Amazon, para a Amazon entregar o livro para as pessoas. Então não tem outro jeito de eu te enviar por enquanto, tá? Então nesse livro, eu acho que esse livro seja talvez o único livro, não sei se é o único, porque o Brasil é muito grande, mas talvez seja um dos pouquíssimos livros, ou talvez o único livro, que fala detalhadamente de como você ter uma célula boa. Então ontem eu falei, olha, não adianta você pressionar as pessoas por visitante, a célula tem que ser boa. Se a célula for boa de fato, as pessoas vão ter vontade de participar.
Então aqui eu ensino detalhadamente como você fazer isso. Tudo que eu estou falando no seminário, e até alguma coisinha que eu esqueço, está tudo aqui no livro. E eu queria estimular você a investir na sua liderança. E não só você investir na sua liderança, eu quero estimular você, talvez, a comprar para alguém que de repente não tem um recurso. Ou de repente você tem um irmão que é o seu líder em treinamento, ele não está aqui. Ou o seu líder não está aqui, você compra para ele. Pode ter alguém na sua célula que ele nem é o seu líder em treinamento. Eu vi o pastor Hermes falou agora há pouco, antes de eu ministrar agora à tarde, que um dia nós vamos ser milhares e milhares de pessoas nessa cidade. Então nós precisamos enxergar, irmão, cada irmão como um líder. E você sabe, às vezes o irmão está lá, nem está despertado, está meio passivo, o irmão tem potencial, mas não está ativo, não está ativado. E às vezes um livro que você compra de R$30, faz uma dedicatória, e entrega para ele e fala: eu lembrei de você, um dia você vai liderar uma célula, um dia você vai ser um canal de Deus. Às vezes uma ação dessa ativa o irmão e move o irmão. Então quero te recomendar muito que você invista em você, e invista em pessoas que você quer que venha liderar. Então, material, livro Fernando Machado. E esse segundo livro aqui é um livro da minha esposa. É um livro que ele não é para criança. Ele é um livro de histórias bíblicas para criança, mas o livro mesmo não é para criança. O livro é para os pais, para professores, pedagogos, pessoas que vão contar a história para a criança. Então aqui esse aqui é o primeiro volume. Esse ano que vem vai sair mais alguns volumes, né, amor? Esse livro, ele tem histórias bíblicas que contam, que demonstram princípios que você precisa ensinar para o seu filho. Princípios como sabedoria, individualidade, aliança, mordomia, liderança, autogoverno. Então, qual história bíblica tem esse princípio e esse valor? Aí a Tânia acha a história, descreve como você vai contar, que recursos você vai usar, que dinâmicas você pode usar para que aquela história seja contada de maneira a produzir fruto na vida do seu filho. É isso, amor? Você quer falar alguma coisinha sobre o livro? É isso aqui. Então, esse é um livro para você instruir o seu filho, para você usar, talvez na sua célula, se você é professor ou pedagogo, usar com os seus alunos, mas principalmente para usar com os filhos, ok? Então cada livro custa R$30. Vou fazer uma promoção, se você comprar os dois, você vai pagar 60, tá bom? Então, se for 4, vai pagar 120. Então tá lá atrás, se você quiser comprar. Brincadeira, se você quiser comprar um de cada, você vai pagar 50, tá bom? Então avisa lá o pessoal da livraria. Tem alguém da livraria aí? Avisa lá que se comprar um de cada, vai pagar 50. Mas é a mesma pessoa, tá? Não é assim, dois, cada um compra um, paga 30, paga 30, paga 25, paga 20, não. Você vai comprar para você. Vou fazer essa ajuda para incentivar você a comprar. Amém, irmãos? Pastor, quer assumir aqui? Quer falar aqui? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé aqui, vamos orar aqui, já abençoando o café. Lá fora está preparado para você o coffee break, amém? Agora é exatamente 6h15, vamos botar, né? 6h17, 6h15, então 7h15 nós voltamos, amém? Vai começar o louvor, teremos na verdade 2, 3 cânticos, e aí o pastor Silvio vai fazer a último